O hora acabou para o Flávio Bolsonaro, a casa caiu, a esquerda conseguiu pegar em cheio ele com a boca na botija. Ligação, ou melhor, áudio de Flávio com Vorcaro, troca de mensagens, onde o Flávio está pedindo para que os pagamentos continuem. É um absurdo. Só pode ser dinheiro para poder financiar, não sei, viagem para o exterior, ou viagem de jatinho do Vorcaro, ou para levar o Flávio para tomar um uísque em Londres, junto com outras autoridades, ou talvez para o Flávio viajar para eventos financiados com o Vorcaro, ou em festas com garotas internacionais do Vorcaro. Não, nada disso. Também não foi para que o Flávio fizesse um projeto de lei que beneficiasse o Vorcaro. Você vai entender agora o que realmente aconteceu. Mas o que realmente aconteceu? Em 2024 foi iniciada a ideia de se gravar um filme da história da vida do Bolsonaro, como aconteceu com os outros presidentes da República. Temer também teve e Lula também. E é comum isso acontecer, pedir dinheiro de financiadores, de empresas privadas ou de pessoas privadas, para que esse filme fosse financiado. O Flávio Bolsonaro pediu o Vorcaro em 2024. Sabe por quê? Em 2024, Vorcaro era apenas um banqueiro extremamente respeitado no Brasil. Inclusive, estava por ali ganhando prêmios na LIDE, como sendo o futuro do sistema financeiro brasileiro. Respeitado ao ponto de circular nas casas das maiores autoridades do Brasil. Era esse o Vorcaro que o Brasil conhecia em 2024. E foi para esta pessoa que foi pedir dinheiro, financiamento, fundos, para que se pudesse fazer o filme do Bolsonaro. Agora eu quero mostrar para você, antes de mostrar uns dados importantes, eu quero que você assista o vídeo do Flávio Bolsonaro em resposta a esta bomba que eles estão soltando. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. E estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. E para concluir, o filme foi feito. Então, se houvesse algum desvio ou se esse dinheiro fosse usado de forma escusa, não teria um filme que vai ser colocado nos cinemas do Brasil este ano. Mas calma lá. Vorcaro financiando o filme. Parece que eu já tinha visto essa história antes. Vorcaro também financiou filmes sobre Lula e Temer. Olha que curioso. É por esse motivo que o Vorcaro foi procurado, porque ele já era conhecido por ser um financiador da cultura e de filmes de ex-presidentes. O Vorcaro financiou também o filme do Lula e o filme do Temer. Então vamos lá. Pessoas ligadas ao Vorcaro revelam que ele injetou recursos em duas agiografias de presidentes brasileiros. 963 dias, história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos, sobre a gestão de Michel Temer, dirigido por Bruno Barreto e que estreia no mês que vem. Olha que curioso, mês que vem tem um filme de um ex-presidente que vai ser estrelado, que vai ser inaugurado, com o financiamento do Vorcaro. E mais embaixo, Lula, um documentário dirigido em 2024 por Oliver Stone. Não se sabe ainda em que condições esses recursos foram dados. Mas eu sei, eu vou puxar agora para vocês. Eu já puxei, se o computador me ajudar, uma informação importante sobre justamente essa questão do Lula. Está aqui, ó. Olha aqui. O filme Lula, Filho do Brasil, lançado inicialmente em 2010, teve um custo original, tal. Sabe quem que ajudou a financiar? Sabe quem ajudou a financiar este filme? Tá aqui, ó. O Vorcaro. E ajudou ainda, cadê? Custou 44 milhões de reais. Um filme que também foi financiado por Vorcaro. Curiosamente, agora que o Flávio Bolsonaro é candidato à presidência, Vorcaro financiar um filme de um ex-presidente virou sinal de crime. Então, se é assim, Lula e Temer estão no mesmo balaio. E agora, esquerda? E agora, imprensa? Como é que fica a narrativa? Porque o que eu vi naquela conversa não foi Flávio negociando projetos ou viagem para Londres para beber uísque, em nada disso. Foi justamente o que ele disse. Um filho pedindo ajuda para financiar um filme do pai, da vida do pai dele. Pedindo de um cara que já financiou filmes de outros ex-presidentes. Num ano onde o nome dele não era associado a crime, ao crime financeiro, a ser um mafioso. E outra coisa, sabe como começa o vídeo do Flávio Bolsonaro? Precisamos da CPI do Banco Master já. Isso não me parece uma frase de quem tem alguma coisa a dever. Então, já que está todo mundo revoltado, já que está todo mundo ouriçado com isso, temos que iniciar a CPI do Banco Master urgentemente. Aí sim a gente vai ver quem foi que recebeu o dinheiro do Vorcaro, não para gravar um filme, mas para troca de favores, para defender no STF, para aprovar leis em favor a ele, para proteger o banco dele no Banco Central. Quem foi que teve reuniões fora da agenda com o Vorcaro, lá no Palácio do Planalto? É isso que a gente precisa saber. E para saber disso, CPI do Banco Master já. Sem histeria e buscando a objetividade dos fatos, nesses áudios revelados sobre o Flávio Bolsonaro. Veja bem, a gente precisa separar essa questão em duas camadas. Primeiro, a camada jurídica, depois a camada
política. A primeira camada jurídica é o seguinte: se esse dinheiro era privado, se esse dinheiro foi empregado num projeto privado e se o senador Flávio Bolsonaro não usou o seu mandato para negociar algo que fosse uma vantagem a ele ou uma vantagem indevida, não há ilicitude, não há crime. Isso é importante. Ah, mas a produtora disse que não recebeu e ele disse que... E aí é muito importante que esse tipo de ruído não ocorra. E que a campanha traga os documentos. Traga todos os documentos. Ah, mas os documentos eles estão em sigilo. Bom, tem que aparecer alguma coisa. Então traga o caminho do dinheiro. Mostre, o dinheiro saiu daqui, foi para esse fundo, que é do fulano, do fundo foi para não sei onde, do não sei onde chegou no ator tal, que recebeu isso, aquilo e pronto, fechou a conta. Tem de ter esse tipo de explicação. E tendo esse tipo de explicação, e enquanto não houver esse tipo de explicação, vai haver especulação, e isso é muito ruim. Mas havendo esse tipo de explicação, e ela sendo comprovada, demonstrada e convincente, a gente tem que é o que se alegou até agora, dinheiro privado, indo para um projeto privado, sem intermediação do mandato, da utilização do mandato do senador para um favorecimento ilegal ou indevido. Se isso ocorreu, repito, não há ilícito. E se não há ilícito, é muito importante, porque todas as relações que o Vorcaro fez até agora com políticos e com a política, a maior parte das relações, foi ilícita. Então, a gente começa a achar que tudo que o Vorcaro fez na vida é ilícito. E não é assim. Ele não é um ilícito ambulante, 24 horas por dia de ilícitos. Não é dessa maneira. Ele foi no restaurante e pagou a conta. Opa, crime. Não é assim. Aí ele entrou na igreja, uma das mensagens aparece, estou na igreja. Ele estava na igreja, a doação que ele fez para a igreja, então é crime. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender que se esse dinheiro é privado e foi para um projeto privado, e ele já investia em outros filmes, como o Globo noticiou, e ele tinha interesse na lucratividade dessa produção, que era uma grande produção, como o Metrópolis noticiou. Se era isso, bom, não há ilícito. E se não é ilícito, isso diferencia a relação que o Flávio manteve com ele da relação que os outros políticos mantiveram com o Vorcaro, boa parte deles até agora. Isso é importante. Isso é importante, isso precisa ser esclarecido já. O que falta de documento precisa aparecer. Ponto. A segunda questão, a segunda camada é a política. E aí, meus caros, é o seguinte, aí a gente entra na camada política, na camada da ética. Bom, será que ele sabia quem era Vorcaro? Se ele sabia, será que valia a pena esse tipo de relação? Será que esse dinheiro é bem-vindo ou não é bem-vindo? Então, aí, quem tem que decidir isso, não sou eu. Não sou eu que vou dizer que isso é certo ou errado. Quem tem que decidir isso é o eleitor. Se não há um ilícito, quem vai escolher até onde o político em quem você vai votar deve ir, ou com quem ele deve andar, com o que ele deve, até o que ele pode fazer, quem vai fazer essa escolha é você. Se é ilícito ou não, a gente aqui tem que dizer. Mas se esse tipo de relação é adequado ou não, essa é uma escolha do eleitor. E se para você tudo bem, ok. Se para você tudo bem, você tem que pensar. É isso, é simples assim. E o ponto aqui, meus caros, é o seguinte, independente de qualquer coisa, a gente precisa repensar não só do ponto de vista da política, essa relação, mas todas as relações políticas até agora. Porque já também disseram, o Zema recebeu também do pai do Vorcaro, o não sei quem, o filme do Lula recebeu, o filme do Temer recebeu, aliás, é incrível, um filme do Temer, nem sabia que existia filme do Temer, deve ser um filme de 5 volumes, porque o Temer tem 160 anos, como é que é possível uma biografia do Temer? Mas enfim, seja como for, a gente precisa repensar a política como um todo, seja porque o Vorcaro entrou em todos os setores, citei cinema, política, em tudo, e entrou no setor lícito, ilícito, em tudo. A gente precisa repensar a forma de fazer política dentro desse país, porque quando você se elege, você precisa se relacionar com esse tipo de gente. Você acaba se relacionando com o centrão, você acaba tendo esse tipo de contato. Se você quer se eleger, ou se você tem chance de se eleger, você acaba tendo esse tipo de contato. Se você se elege, acaba tendo esse tipo de relação. E se não tem esse tipo de relação, se isola e acaba impeachment, como aconteceu com o Collor em 90, que se negou a conversar com o Congresso, com todo mundo no Congresso, ou como aconteceu com a Dilma, que começou a fazer muito atrapalhado e também se isolou. Então, meus caros, o ponto é o seguinte, é preciso algo maior, repensar como a política é feita dentro desse país e até onde você, eleitor, topa que ela seja feita pelo seu candidato. E essa é uma escolha sua. Eu não estou aqui para me meter nisso. Vamos aguardar os próximos passos, mas por enquanto é isso. E que venha realmente a CPI do caso Master. Mas ela não vai dar em nada. Não importa. A CPI do INSS também, em tese, não deu, mas estimulou as investigações a seguirem adiante mais celeremente. Que a CPI do Master venha e também possa ter o mesmo estímulo em relação às investigações do Master. Que a delação do Vorcaro venha, enfim, que as delações outras venham também, e assim a gente consiga ter esclarecimentos melhores. É isso, por enquanto é isso. Deixa aqui o seu comentário e tem novidades, a gente volta. Um abraço. Vocês 3 flagrantes do ministro Master, da Michele Bolsonaro e do Jorge Messias ontem, na posse de Nunes Marques como presidente do TSE. A posse com muita festa, com muita alegria. Depois a gente vai falar sobre isso também, Nunes Marques cantando e dançando. Um abraço e um beijo do ministro Master na Michele Bolsonaro. Esse aqui, ó, é o Veloso, ele é dublador, e ele fez a leitura labial desses 3 personagens. Eu vou mostrar pra vocês esses momentos, são 3 recortes, tá? 3 momentos ali que ele pegou, fez a leitura labial. Dá um nojo, tá? De ver o ministro Master, o que falou, o que fez, e nós voltaremos para comentar o que aconteceu ali, tá bom? Então presta atenção, eu sou o Rodolfo, peço o apoio de vocês, Rodolfo Aiello, meu nome, façam a inscrição aqui no Narra Poder Jornalismo Independente Combatente, por favor, deixem o like de vocês também, é a única coisa que eu peço para vocês, ajudem o nosso trabalho aqui com o like, com inscrição e deixem nos comentários aqui, eu quero saber o que vocês acharam da posse do Nunes Marques e dos convidados, do que rolou ontem, eu sei que vocês já estão sabendo de tudo, o que vocês acharam, tá bom? Então vamos lá, Veloso, dublador, pegou 3 momentos aqui. Oi, tudo bem? Eu? Tá. Aqui ela estava falando com Viviane Bassi. Tá. Opa, eu cumprimento? Cumprimento? Eu, né? Devo, né? Também. Fumava, comia e não fazia nada. É gente boa, vai fazer falta. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? Nem sabe, né?
Eu acho que você deveria tentar conversar com... Tá bom? Aproveite e segue o Veloso com 2 L's. Aproveite e segue o Veloso com 2 L's. Veloso, muito legal ver o seu trabalho, o trabalho dos dubladores. Tem um cara no futebol que faz isso também, muito bacana. Siga o Veloso nas redes sociais para mais vídeos como esses, tá bom? Bom, duas coisas que me chamaram a atenção aqui, Lana. Primeiro, vocês viram que essa festinha, esse encontro, os convidados, tantas autoridades reunidas ali na posse do presidente do TSE, isso aí é um encontro de negócios. É um encontro para network. Ali os caras, o Moraes que falou ali, não sei o que, mas também morreu, né? Fumava, comia, não sei o que lá, e vai fazer falta. Não deu para entender muito bem. Mas o abraço que ele deu na Michelle Bolsonaro mostra o quanto ele é sádico e cínico. O cara destruiu a estrutura familiar dessa mulher, acabou com o marido dela, inventou uma trama golpista, meteu ele na cadeia, está inelegido até 2080. O cara tomou 27 anos de cana, torturou o cara, continua a torturar, mas vai lá. Ele se dirigiu a Michelle Bolsonaro, deu um abraço e um beijo. Abraço e beijo nós só damos a quem temos intimidade, Lana. Será que existe essa intimidade toda? Isso mostra o quanto ele é sádico. Porque ele colocou ela numa situação muito complicada. É claro que a Michelle, muito educada, não seria deselegante a ponto de ignorar o cara. Era o que eu queria ver. É o que eu faria. Perdeu a oportunidade de ignorar. Mas eu entendo a Michelle. Ela não iria ignorar o cara, porque nós sabemos como é que funciona a mente dele. Ela ignora ele, hoje seria manchete em todos os jornais, e o cara podia, de repente, numa canetada lá, volta aí pra papuda. Pronto, já está recuperado da pneumonia, acabou a prisão domiciliar, volta pra cadeia. É isso que pode acontecer. Ele funciona em um ponto emocional, né? Totalmente, ele caneca com fígado. Imagina o ego dele, a vaidade dele, se ele é ignorado por ela, o que ele poderia fazer? Então dá pra entender a postura, a educação da Michelle Bolsonaro, inclusive a Vivi, a mulher de 129 milhões, a mulher mais rica do Brasil, que não conseguiu explicar o contrato com o Banco Master. E o cara já falou que esse dinheiro todo foi pra se aproximar do marido dela. Não teve um encontro entre ela e o enforcado. Ela estava lá, você vê que a mulher, como ela é rica, como ela é rica, eu vi nas imagens, ela cheira dinheiro, ela exala riqueza, porque é a advogada mais importante do Brasil. O escritório dela é o escritório mais importante do planeta, o mais caro do planeta. E ela contou, você tem que sentar e lá, e tá bom, a Michelle falou, tá bom, né, o cara fez a leitura labial. Aqui, tá bom. Alguém do cerimonial colocou a Michelle do lado. Gente, que foi isso, esse cerimonial do TSE é um dos piores que eu já vi. Assim, é uma total falta de empatia. A gente sabe como é que funciona o cerimonial do TSE. Gente, que sadismo, que bizarrice em colocar a Michelle do lado deles pessoal. Não foi ela que escolheu, né? Isso aí tudo não, geralmente assim, a Michelle ela não é nenhuma autoridade, né? Ela é uma convidada de uma empossada, de repente, eles devem ter colocado ela em algum lugar. Agora, meu Deus do céu, do lado da não mulher, precisava, né? Mas enfim. Que loucura, ele ainda foi lá, mano, você acha que foi de propósito esse abraço, esse beijo, não foi dela, pra forçar ali uma foto, mostrar a humanidade? O agressor abraçando e beijando a vítima, o código do ministro Master. Não vou ler, tá? É uma matéria muito longa, né? É um editorial, desce o cacete no cara. E o que me chamou a atenção aqui é o que eles falam aqui, ó. O que se vê hoje é algo bem mais grave. Ao que parece, o senhor ministro Master deixou de se... O ministro Master por minha conta, tá? Que eu não quero mais falar o nome. Deixou de se preocupar até com as aparências e consolidou uma espécie de direito particular. Ou seja, a justiça, a lei hoje, é ele. Ele é a própria Constituição. Absolutista. Seu jornal, o Estadão. Agora, só agora vocês perceberam isso, aplaudiram até o ano passado. Bastou de prender Bolsonaro que vocês passaram a enxergar isso. Será que o diretor de redação do Estadão ele é filiado da ABI? Não sei, porque a maioria é, né? A ABI é a Associação Brasileira de Imprensa. Como se é um dos sindicatos de jornalistas aqui no Brasil. Sim. Cheio do secto lulista, porque eles entraram semana passada, eles correram do ABI, né? ABI, fizeram entrar com a ADI, no STF, cancelar a desimetria. Bom, e vamos aguardar o Nunes Marques, né? Ele tem o poder de anular a condenação do Bolsonaro nos processos do 8 de janeiro através de uma liminar, até que seja julgado pelo plenário, né? Então está nas mãos do Nunes Marques, vamos aguardar, tá? Que coisa ridícula, brega. Sou totalmente contra isso, a posse nesse tribunal. Também, eu acho que é um absurdo, eu acho que é porque ali foi dinheiro público investido na festa. Mas ele pagou embaixo do bolso dele, que também é dinheiro público. Então, é um absurdo, eu acho que está totalmente fora de tom, de contexto. O Brasil não vive esse momento para festejar, para cantar. Não tem nada de acontecendo de ruim no Brasil, né, Nunes Marques? Não tem facção criminosa, né, Nunes Marques? O Comando Vermelho não está expandindo a sua força no Rio de Janeiro, né? Tem pessoas aí que são reféns de criminosos e bandidos. As pessoas todos os dias são assaltadas, roubadas, têm seus vidros quebrados, roubam seus celulares só para tomar uma cervejinha. O Lula foi lá e revogou, tá? A pena mais dura para esse tipo de coisa. Então o Brasil tá tudo bem, vamos festejar, vamos cantar, vamos terminar em samba, né? Porque o Brasil tá tudo certo. Só uma vergonha festejar a posse de presidente do TSE, é uma vergonha, um tapa na cara do brasileiro, do trabalhador, do cidadão de bem, do cidadão regular, é um tapa na nossa cara, tá? No máximo, uma assinatura e uma foto. Era isso que deveria ser. No máximo, no máximo. Cerimônia de posse não. Tá? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigado, Lana. Obrigada. Voltaremos a qualquer momento. Tchau.